Boa tarde. Eu vou falar um pouquinho sobre a pesquisa que eu estou concluindo agora, nesse final de ano, no programa de pós-graduação em Linguística na UNB. Eu trabalho com análise do discurso crítica. A minha formação inicial é em jornalismo. E tenho licenciatura também, fiz uma complementação pedagógica que me deu licenciatura em português, apesar de não ter feito a graduação em letras, eu sempre me interessei muito e por isso fui fazer o mestrado em linguística e escolhi esse tema da campanha eleitoral no ano passado, por também morar em Brasília e trabalhar muito próximo à área política e ficar, como todos nós, muito inquieta com alguns fenômenos que a gente viu, né, e continua vendo. Então, o tema é esse: campanha eleitoral e mensagens virtuais, mais vícios ou virtudes. Eu procurei fazer um pequeno jogo de palavras aí em relação às mensagens virtuais, né? A gente encara, claro, a tecnologia sempre como um ganho, como uma virtude na nossa sociedade tecnológica, mas ela vem cheia de vícios também, e é sobre isso que eu pretendo falar. Especificamente no aplicativo de mensagem WhatsApp. Eu tive a parceria, né, gentil parceria do pessoal, dos pesquisadores lá da UFMG, através do monitor de WhatsApp que eles criaram lá no Departamento de Informática da UFMG, coordenado pelo professor Fabrício. Eles desenvolveram um mecanismo de monitoramento de grupos públicos do WhatsApp, e eles me deram acesso a esse sistema e eu pude monitorar, no período de 20 a 28 de outubro, quais foram as mensagens no WhatsApp mais compartilhadas nesses grupos públicos que tratavam de política, especialmente da campanha presidencial. E também entrei em dois grupos, um de apoio ao Haddad e outro de apoio ao Bolsonaro, eu participando dos grupos, e um deles como uma espécie de espiã. E pude baixar também algumas mensagens desses grupos que eu vou compartilhar aqui com vocês. Tá? Bom, eu trabalhei com análise do discurso crítico, eu vou falar um pouquinho mais à frente. Vocês sabem que é uma área multidisciplinar, né? O princípio dela na verdade, é se apropriar das categorias de análise já propostas por outros autores, por outras disciplinas, e trabalhar com foco na análise das relações assimétricas de poder que pode haver entre os atores sociais, né? Então, os principais autores com quem eu trabalho são o Fairclough, o Van Dijk e o Thompson, especialmente em relação à questão da ideologia. Como é um campo muito vasto, em relação à campanha eleitoral, eu resolvi falar sobre polarização, porque não tinha como fugir desse assunto, né? Então, é só um exemplo. Na verdade, isso aí é do Facebook, porque a minha pesquisa mesmo de mestrado ela também vai para o Facebook, mas nesse trabalho eu só estou mostrando para vocês o WhatsApp. Mas aqui, só para começar, um exemplo, né? Se a gente vai lá no Facebook e digita assim no mecanismo de busca do Facebook, não vou perdoar o PT porque, ou não vou perdoar o Bolsonaro porque, aparece mais ou menos o mesmo resultado para os dois lados. E aí, me perguntaram quem te convenceu a votar no PT, eu respondi o Bolsonaro, só por isso, simples assim. Me perguntaram quem me convenceu a votar no Bolsonaro, eu disse foi o PT. Então, é interessante como essa polarização também ela tem um recorte, ela tem um marco muito claro, que é o apoiamento ou a rejeição ao Partido dos Trabalhadores. E, do outro lado, não ao partido, mas à pessoa do Bolsonaro. E isso traz uma série de consequências no discurso. Tá? Aí, só para a gente lembrar, essa expressão, se vocês tiverem a resposta, eu quero muito, porque a gente ouve falar desde sempre, quando Pedro me fala sobre Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo, mas eu, na verdade, não consegui confirmar a autoria. É atribuída a Freud, mas também é atribuída a passagens bíblicas, eu confesso que eu não consegui descobrir. Mas é uma frase que traduz um pouco o que a gente constata na análise do discurso das campanhas eleitorais. Quer dizer, muito mais falou do outro do que de si próprio. Muito mais se atacou o outro do que se promoveu
o próprio programa partidário, né? E, ao falar do outro, a gente sabe exatamente um pouco de quem está falando, né? E aí se revelam a ideologia e a identidade. Como eu já disse, a base teórica são o Fairclough, o Van Dijk e o Thompson. E aí vale a pena citar também o que a Ruth Wodak fala sobre a análise do discurso, que ela diz estar interessada em como as formas linguísticas são usadas em várias expressões e manipulações do poder. O poder é sinalizado não somente pelas formas gramaticais presentes em um texto, mas também pelo controle que uma pessoa exerce sobre uma ocasião social através do gênero textual. Com frequência, é justamente dentro dos gêneros associados a certas ocasiões sociais que o poder é exercido ou desafiado. Eu não vou ter tempo aqui para comentar sobre a questão do gênero, né? Muito já se falou aqui sobre isso. Vale lembrar que o Castells ele fala sobre a autocomunicação de massa. Acho que essa definição é bem clara, né, em relação ao poder que as redes sociais conferem aos usuários. Então, todo mundo consegue falar com todo mundo, então ele chama de autocomunicação de massa, e isso traz uma série de consequências para o gênero textual em si, né. Eu vou pular um pouquinho. Aqui, como eu disse, a análise do discurso ela dialoga com a semântica, com a pragmática, retórica, estilística, etnografia, análise da conversação, análise da mídia, entre outras áreas. Eu vou pular um pouquinho aqui. A análise do discurso crítica ela é textualmente orientada. É uma tentação muito grande a gente enveredar pela sociologia, pela ciência política, pela psicologia, pela antropologia, ao fazer análise do discurso. Mas a gente tem que estar sempre puxando para a questão linguística. Eu, como não sou da área, é um desafio a mais para mim. Eu sinto que eu estou sempre correndo atrás, tentando recuperar aí algumas lacunas. Sobre a ideologia, o Fairclough diz que ela é mais efetiva quando ela é menos visível, a gente sabe disso, Marx já falava disso, né? O Van Dijk fala, como a colega já falou, sobre a questão da cognição, né, que é uma estrutura cognitiva complexa que controla a formação, transformação e aplicação de outros tipos de cognição social, como conhecimento, opiniões e posturas, e das representações sociais, como os preconceitos sociais. O Thompson fala dos modos de operação da ideologia: a legitimação, a dissimulação, a unificação, que é construir identidades coletivas, a fragmentação, que é o que a gente vê hoje, porque a fragmentação está diretamente associada à polarização. Isso é bem curioso, porque se, de um lado, os atores políticos eles ganham com a polarização, estimulam a polarização, por outro lado, eles têm que trabalhar para fragmentar o grupo adversário, né? E a reificação, que é naturalizar fenômenos sociohistóricos, que têm suas causas muito definidas, e torná-los naturais, permanentes e eternos. Vou partir para alguns exemplos. Aqui, ó. Vocês podem ler melhor, né? Então, que ele fala, é só vocês analisarem, Meirelles foi ministro do Lula, Ciro Gomes, ministro do Lula, Marina, ministro do Lula, Haddad foi ministro do Lula, Lula está preso em Curitiba, daí deduzimos o quê? Isso é um dos mecanismos que o Thompson fala sobre narrativa e racionalização, que é tornar coisas, que é o famoso sofisma, eu diria, né? Que é você pegar coisas que não necessariamente estão relacionadas e apresentá-las como relacionadas e óbvias, né? Falácia, exatamente. Encontre um amigo com a ideologia igual à sua, crie 2 partidos e diga que eles são inimigos. Alterne o poder com seu amigo e eternize sua ideologia como a única opção existente. Então, aí é quase uma metalinguagem do que eles mesmos fazem, né? Estão, né? Opa. O quê? Aqui a questão da identificação coletiva, né? A identidade coletiva. O céu tem muros e rígidas regras de migração. Quem tem política de portas abertas é o inferno. Aqui é uma fake news também que
circulou bastante o golpe simples, o Ibope e Datafolha fazem 2 candidatos parecerem empatados para que a urna falsifique o vencedor que ela quiser. É engraçado que até hoje eles questionam a legitimidade das urnas, né, querendo voto impresso. Bom, deixa eu ficar calada, não posso falar. Tá bom, tem outros exemplos, mas não pode.